Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. Foi 2-0, gol do Ayrton Lucas no primeiro tempo, logo no comecinho do jogo. E aí depois o Gabigol na segunda etapa fechou a conta. Boa noite, Gustavo. Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, boa noite ao Capita, boa noite ao Djalma que está com a gente também. E ao fã de esporte, em especial o rubro-negro, que depois de uma sequência de rodadas bem turbulentas, acho que hoje, embora o placar não tenha sido elástico, mas viu seu time jogar bem, jogar com imposição e jogar tranquilo, do minuto 1 ao minuto 90 e de maneira bem merecida voltou a vencer no campeonato. E aí é um Flamengo que com essa vitória sai da 15ª colocação e vai para a 9ª colocação. Já é o 9º colocado e tem 15 pontos conquistados agora. Fala, Capita! Fala, Fábio Luciano. Boa noite, Marcela, Zupac, Djalma, que vai estar com a gente também. Boa noite a todos. Uma vitória importante, Marcela, como o Zupac falou. Pelo resultado, os 3 pontos que levam o Flamengo um pouco mais para cima na tabela, mas também pelo desempenho, né? Foi um time diferente do que a gente estava acostumado a ver. Um time que colocou um pouco mais de intensidade no jogo, que compactou um pouco mais as suas linhas. A gente percebeu até um ambiente, né, na fisionomia dos jogadores ali, um time mais confiante, peças importantes em campo. Né? A gente tem que destacar a atuação do Ayrton Lucas, que fez o gol e foi muito bem pelo lado esquerdo, substituindo o Felipe Luiz. O João Gomes, que entrou na partida, e com o João Gomes em campo, o Flamengo atua de uma forma diferente, porque ele dá muita segurança para o meio-campo do Flamengo, além da qualidade que ele tem, ele dá segurança também na marcação. E a principal estrela do Flamengo no momento, né, que é o Arrascaeta. Então, quando o Arrascaeta está em campo, o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo vai render bastante na questão ofensiva. Então, é uma vitória que traz alegria ao torcedor. A gente viu as imagens finais do Maracanã, o torcedor feliz, comemorando a vitória, né? O Flamengo, em alguns momentos, mesmo vencendo, era cobrado pelo torcedor. Mas acho que hoje cria-se uma expectativa muito favorável para esse elenco do Flamengo e para esse início de trabalho também do Dorival Júnior. Pois é, a segunda partida do Dorival Júnior, né? Mas a primeira ele não deu tempo nem de dar bênção aos jogadores, como a gente diz. Ele chegou e já foi para a partida contra o Internacional lá no Beira-Rio e aí o Flamengo acabou perdendo e agora nessa segunda partida uma vitória importante do Fla. Mas eu tô achando os nossos comentaristas aqui no nosso estúdio muito animados com esse Flamengo do Dorival Júnior. Vou chamar o Djalma também para o nosso Sport Center. Fala, Djalma, boa noite. Seja muito bem-vindo. Fala aí o que é que você achou dessa vitória importante do Flamengo em cima do Cuiabá. Boa noite, Marcela. Boa noite, Fabião. Boa noite, Zupac, fã do esporte. Você me chamou bem, Marcela, que assim, eu vi muito animado, né? O Zupac e o Fábio, mas eu acho que o trabalho do Flamengo, concordo com eles que o Flamengo fez um bom jogo, mas eu acho que esse trabalho do Flamengo, ele foi muito facilitado em função do gol ter saído cedo. Eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a vantagem do 1-0, foi um time que criou pouco, apesar de ter o controle do jogo. É um time que tem dificuldades para criar. Assim, se o placar está 0-0, esse time ia ter muito mais dificuldade. Mas como conseguiu o gol cedo, conseguiu ter o controle do jogo, dominou o jogo o tempo inteiro e a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, o Cuiabá, perdendo o jogo, tentou sair um pouco mais, mesmo sem oferecer muito perigo à defesa do Flamengo, e foi aí que o Flamengo realmente teve 3, 4 oportunidades claras de gol, poderia ter feito mais. Saiu com uma vitória merecida, que dá uma tranquilidade. Realmente essa vitória dá uma tranquilidade, porque o torcedor está muito impaciente, torcedor com alguns jogadores pegando no pé, vaiando. Então essa vitória, principalmente para o Dorival e para o time também, né, que estava perto ali da zona do rebaixamento, vai dar uma tranquilidade maior.
Pois é, olha, Fã de Esporte, só para a gente passar limpo, a gente vai para a zona mista lá no Maracanã, o Pedro Henrique Torre está por lá, a gente também vai acompanhar a entrevista coletiva do Dorival, quando o Djalma fala que os torcedores estavam pegando no pé de alguns jogadores, o Vitinho foi muito vaiado hoje, mas a gente vai falar também de duas situações muito preocupantes. Primeiro, o Davi Luiz, que tudo indica que foi uma lesão muscular, então deve ficar afastado há algum tempo do Flamengo, mas tem também a lesão do Bruno Henrique, foi algo muito preocupante. O médico do Flamengo, Tanuri, disse que é algo preocupante, mas amanhã os dois jogadores vão fazer esses exames e aí a gente vai conseguir ter informações mais precisas sobre esses atletas, mas claro que fica toda a nossa torcida para que nada mais grave aconteça com o Bruno Henrique. Ô Zupac, você... E quando eu falei que você estava muito animado, é porque, assim, é o primeiro jogo, claro, né, com uma vitória contra o Cuiabá, jogando no Maracanã, 43 mil torcedores... empurrando aquela equipe e foi um 2-0, mas um 2-0 na luta e, como bem ressaltou o Djalminha, já com um gol, que também dá aquela tranquilidade, ou deveria dar aquela tranquilidade na equipe. É claro que o gol no começo facilitou o trabalho do Flamengo, porque o Cuiabá veio num primeiro momento para tentar se defender e depois do gol do Flamengo, o Cuiabá tentou jogar e a partir do instante que o Cuiabá tenta jogar, o jogo fica muito aberto, muito franco para o Flamengo e o Flamengo aproveita. Em vários momentos o Flamengo teve contra-ataque no primeiro tempo ainda, para tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro, não conseguiu. Eu acho que foi um jogo positivo, porque mesmo com a dificuldade para o Flamengo construir o 2-0 e de fato matar a vitória, o Flamengo teve muito volume. Me chamou muito a atenção a movimentação dos homens de frente. Enquanto o Bruno esteve em campo, ele, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabriel, o Andrés chegando com um bom jogo também. Então foi um jogo mais leve para esses caras conseguirem jogar. Claro que facilitado a narrativa do jogo ficou mais favorável com o gol do Ayrton Lucas no começo. Mas eu gostei muito da movimentação do Flamengo. O jogo pelos lados fluiu muito bem, tanto com o Ayrton, não só pelo gol, mas o Mateuzinho apoiando muito pela direita, porque o Everton pisa sempre para dentro, então abre o corredor para o Mateuzinho. Então foi um jogo em que o Flamengo conseguiu desenvolver o seu jogo ofensivo. E a gente falou isso aqui durante as últimas semanas. Eu acho que um dos grandes pontos negativos do trabalho do Paulo Souza foi que o Flamengo deixou de ser um time tão insinuante ofensivamente. Não fluiu bem, não encaixou. E o Flamengo não foi um time tão insinuante ofensivamente com o Paulo Souza, e aí sofria os seus problemas de meio campo e defensivos que o time ainda tem, claro que ainda tem, né? Então, quando esse ataque funciona, o Flamengo consegue ocultar as suas deficiências e se impor através da diferença técnica, né? E o Capita falou, o Arrascaeta em campo é totalmente outro time, né? O Gabriel flutuando, teve lance que o Gabriel foi ali para a meia-direita, onde ele gosta de jogar, cruzamento perfeito, e o Arrascaeta de centroavante cabeçou na trave. Então, a movimentação do Flamengo eu achei muito positiva. É claro que é só o primeiro jogo do Dorival em casa, não dá para dizer absolutamente nada sobre o que será ou o que não será o Flamengo nas mãos do Dorival, porque tem muito chão ainda, muita coisa para acontecer ainda, mas a impressão que me dá é que o Dorival vai tentar, nesse momento, fazer o simples, colocar os jogadores onde eles gostam de jogar, ao invés de tentar adaptar um pouco aquilo que ele pensa e tal. E fazendo o simples, descomplicando um pouco, pode encontrar mais naturalidade para as coisas acontecerem no Flamengo. Você gostou dessa escolha do Dorival hoje com esses jogadores? E sem falar que não ter ninguém no departamento médico no início da partida é algo também muito positivo. Ter Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol também é algo que dá aquele alívio ao torcedor. O torcedor sorri quando escuta esses nomes. Não, é isso, Marcelo. Acho que o Flamengo, o Dorival escolheu um time para o jogo do Internacional e ele entendeu que com aquele time, mesmo não querendo comparar o jogo do Internacional, que é um jogo muito mais forte do que o Cuiabá, mas que algumas peças não iriam funcionar juntas, né? Assim como o Davi Luiz e o Felipe Luiz, por exemplo. Se você tem o Davi Luiz pelo lado esquerdo, você tem que ter um pouco mais de juventude, um jogador que tem mais combate. O Ayrton Lucas fez muito bem isso hoje. Ele entendeu que o João Gomes tem que jogar, né? Até pela sustentação que ele dá, ele tem que jogar. Então foram movimentações que ele fez com o Internacional que foram corrigidas no jogo de hoje. É lógico que o Flamengo leva uma vantagem com a volta do Arrascaeta, que hoje foi muito produtivo também. Mas assim, não é criar euforia, é lógico que é apenas um jogo, né? O Flamengo enfrentou um adversário que está brigando na zona de rebaixamento, Marcelo. Mas as movimentações foram interessantes, né? Acho que foi um time mais compactado,
um time que não deu espaços para o Cuiabá criar chances de gol, então o Flamengo errava muito atrás, dava muitos espaços, independente do adversário, isso não aconteceu. O Flamengo perde o Davi Luiz logo no início do primeiro tempo, entra o Léo Pereira, que é um jogador também que é questionado, assim como o Vitinho, mas através dessas movimentações defensivas, o Léo não ficou tão exposto, então teve uma atuação mais segura do que a gente está acostumado, e na frente o Flamengo funcionou. Eu acho que os jogadores se aproximaram mais, então a gente viu, principalmente no primeiro tempo, jogadas que eram o forte do Flamengo. Algumas jogadas de um pouco mais de velocidade, mas muitas jogadas também de aproximação. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, então, Bruno Henrique. Então, eu acho que assim, é lógico que o torcedor tem um caminho a ser percorrido ainda do Flamengo, é o início de trabalho do Dorival, mas assim, eu acho que o que o Flamengo apresentou hoje foi positivo. E parece que a atmosfera mudou. Eu vejo jogadores mais confiantes, jogadores mais felizes em campo. Voltou a ter um pouco da conexão com a arquibancada, tirando o episódio do Vitinho, porque até aquele momento que o Vitinho começou a ser questionado pelo torcedor, a torcida do Flamengo estava cantando, estava apoiando, coisa que a gente não via também em jogos anteriores, mesmo o Flamengo vencendo. Então, eu acho que essa química pode voltar a funcionar. É o início de trabalho, mas é algo que o Flamengo pode retomar com esse trabalho do Dorival. Mas eu nunca senti uma falta de química entre os jogadores. Eu sempre achei que eles estavam unidos, Marcelo, mesmo com o Paulo. Assim, eu sentia entre os jogadores, eu não sei, mas com a comissão técnica parecia. Sim, né? Com o Paulo era outra história. Eu quero dizer isso. Eu acho que com relação à comissão técnica, as ideias do treinador... Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Em muitos jogos, eu vi o Paulo Souza desesperado no banco, pedindo uma movimentação um pouco mais defensiva do Gabigol, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, por exemplo. Sim. E hoje, em nenhum momento, o Dorival questionou isso. Essas linhas se aproximaram mais. Então, quando o Flamengo perdia a bola, muitas vezes a gente via essa recomposição dos jogadores de frente... De uma maneira próximas, natural, né? Natural. Coisa que o Paulo Souza tentou fazer de maneira um pouco mais impositiva e não conseguiu. Sabe o que isso me lembra, Capita? O momento da troca do Rogério para o Renato. O instante que o Renato assume o Flamengo passa a jogar aparentemente por música com movimentação ofensiva. Está mais leve, jogadores estão mais à vontade, as movimentações estão mais fluidas em campo. Isso fez, num primeiro momento, o Flamengo atropelar todo mundo com o Renato. Isso segura no curto prazo, né? Depois é preciso trabalho, né? E o Renato teve pouco trabalho. O Dorival tem essa missão de conseguir retomar esse ambiente, de conseguir voltar a fazer o Flamengo um time especial, porque o Flamengo do Paulo Souza era um time comum, não era um time ruim, mas era um time comum, e esse time não é para ser comum, só que a partir de um determinado ponto vai ter que ter o trabalho. E aí o Dorival é plenamente capaz de tocar esse trabalho. Djalma, gostou então das escolhas hoje do Dorival? E a gente lembra, muita gente perguntou, né? Mas e aí? Cadê o Rodrigo? Por que ele não estava na zaga? O Rodrigo estava sendo poupado. O Rodrigo não consegue ainda jogar todas as partidas pelo Flamengo, ainda mais quando são jogos de fim de semana e no meio da semana. Não dá ainda, ele ainda está tentando encontrar a sua melhor forma física. Mas você gostou, Djalma, das escolhas do Dorival hoje? Gostei. Eu acho que ele colocou o Flamengo, que na minha opinião é o Flamengo titular, com a exceção do Rodrigo Caio, que na minha opinião nessa equipe ele vai jogar, mas por esses problemas físicos dele estar voltando muito tempo parado, não pode ficar jogando todos os jogos direto. O Flamengo tem jogos importantíssimos aqui para frente. Eu acho que a escalação gostei, principalmente o Flamengo teve muito ali pelo lado do Mateuzinho, no primeiro tempo, entradas, penetrações, porque o Everton, como ele não fixa a posição ali pelo lado direito, teve muita entrada do Andrés Pereira, do Mateuzinho. Gostei da movimentação, principalmente do meio de campo. João Gomes muito bem, Andrés também fez uma boa partida. E a grande diferença, sem dúvida alguma, é a presença do Arrascaeta em campo. Se você vê a quantidade de chances criadas no segundo tempo, que elas saíram dos pés do Arrascaeta, é a maioria das jogadas. Então, é um jogador que, pelo seu posicionamento, pelo seu toque de bola, pela sua visão de jogo, ele torna esse Flamengo realmente ofensivo. Ele dá a esse quarteto tão falado, ele dá a qualidade, porque quando estão os três e não está o Arrascaeta, esses três têm muita dificuldade de receber uma bola boa, de receber uma jogada clara. Então, assim,
o Arrascaeta faz muita diferença. E eu vi muito, apesar da escalação do Dorival, eu vi muitas coisas que têm que ser melhoradas ainda. Eu acho que esse quarteto, ele praticamente joga, não é por música, mas eles já estão acostumados a jogar há muito tempo. Suas movimentações já são orquestradas. Aquele cruzamento do Gabigol do lado direito, que entra o Bruno Henrique no segundo pau, aconteceu hoje. As metidas de bola em profundidade para o Gabigol, que tem uma excelente penetração, aconteceram. Mas aquela recomposição, aqueles espaços continuam, né? Eu acho que no primeiro tempo o time ficou bem compactado, no segundo tempo teve um pouco mais de espaço, mas o Cuiabá não foi uma equipe que preocupou o Flamengo. Eu acho que para o início de trabalho vamos dar um saldo positivo,